Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos voltar aos pés. Pois bem, gente, nós tínhamos prometido um passo adiante no nosso projeto Cristaleira, que nós já íamos partir para fazer as laterais, os rebaixos, as portas, mas surgiram algumas questões muito importantes e a gente dá um passinho atrás. Porque na verdade essa ideia de voltar ao assunto, ela se dá por uma razão muito simples, o nosso compromisso com os nossos parceiros. A gente verificou, analisamos o nosso vídeo anterior, e a gente percebeu que alguns detalhes não ficaram bem explicados. E além disso, quero confessar a vocês, nós tivemos um problema técnico com uma parte do nosso vídeo que não coube dentro daquele formato que a gente fez. Tivemos um problema com a máquina e a gente ficou devendo algumas explicações. Nós resolvemos voltar ao assunto dos pés. Por quê? Porque nós temos uma indagação dos nossos parceiros que é o seguinte: o molde. Onde está o molde? Então é o seguinte, gente, o molde dos pés, ou qualquer molde de qualquer móvel, de qualquer situação imobiliária dentro de uma marcenaria, faz parte do acervo do marceneiro. Então, todos nós, senhores e senhoras que estão em casa, nós que estamos aqui, nós temos o nosso acervo. Nosso acervo de modelos de pé, o nosso acervo de modelos de móveis, que a gente, ao longo do tempo, a gente vai juntando. Então vocês perguntam, tá, a gente vai copiar? Sim, a gente vai copiar. Porque a cópia, na verdade, é uma apropriação cultural. Nós estamos fazendo aqui a réplica de um trabalho do Thomas Chippendale, que é um britânico que fez lá há muitos anos, criou alguns conceitos básicos que nós estamos replicando aqui. Então não existe um crime da gente copiar alguma coisa. É claro que eventualmente nós não vamos copiar e vender uma peça, por exemplo, do Sérgio Rodrigues. Tem lá a poltrona mole, que é um móvel, o primeiro móvel premiado internacionalmente. Nós não vamos pegar e fazer uma cópia da poltrona mole e colocarmos à venda dizendo assim, essa é uma poltrona mole que nós estamos vendendo. Não, aí é crime. Mas no caso de a gente se apropriar daquelas questões culturais que ao longo dos séculos nos trouxeram até aqui, não tem problema nenhum. Então as pessoas perguntam, onde é que a gente tira o molde? Pois bem, o nosso pé, nós tiramos o molde exatamente daqui. Tiramos o molde daqui, certo? Bom, então as pessoas têm perguntado assim, como eu faço para obter este molde? Nós vamos fazer uma coisa, nós conversamos agora há pouco aqui com o pessoal da Combo Soluções Criativas, que é o pessoal que nos atende nessa parte de tecnologia, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos copiar este molde aqui numa folha de ofício e vamos disponibilizar lá aqui nos comentários aqui do programa, certo? Está disponibilizado lá. Você pega lá aquela folha, imprime, recorta e copia o móvel, o nosso molde que a gente está disponibilizando aqui do nosso móvel, da nossa cristaleira. Esse é o primeiro problema. Está resolvido. A segunda questão é a seguinte, o marceneiro tem que ter o seu acervo de moldes. Nós temos aqui, por exemplo, este pé e este molde. Nós temos um outro molde e outros tantos moldes que a gente vai colecionando ao longo do tempo. Mas a gente precisa entender um pouquinho de como é que funciona esse pé. Primeiro, este pé está inscrito, vou virar ele aqui para ficar bem o contraste, num retângulo de 6 centímetros por 29, certo? Está inserido dentro deste retângulo.
Qual é o principal conceito de um pé cabriolé? E eu quero dizer uma coisa, gente. Isso que eu estou falando aqui agora, eu não consegui encontrar em lugar nenhum na internet. Eu pesquisei centenas de sites, pesquisei 2 dias seguidos, procurando tanto no YouTube, no Instagram, enfim, todos os locais possíveis, não consegui encontrar uma coisa que me dissesse assim, conceitos do pé cabriolé, não consegui achar. Então a gente está criando aqui algum conceito, certo? Que para mim é o seguinte, o principal conceito deste pé é este alinhamento aqui. Este alinhamento na parte reta do pé. Então aqui, para vocês entenderem melhor, aqui nós temos o pé e este pé tem uma sequência, no caso do nosso amigo Chipandel, certo? Tem uma sequência, faz uma curva. Então o que está acontecendo aqui? Ele segue, tem um segmento na lateral e na frente do móvel, ok? Outra coisa importante é aqui, ó. Na hora que a gente fizer esse retângulo, essa parte externa do pé, ela tem que estar alinhada com a parte de baixo, a ponta do pé. Porque se a gente não tiver esse alinhamento aqui, o que vai acontecer? O nosso móvel vai ficar, a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que dizem no resto do país, ele vai ficar cambota, ou seja, ele vai ficar com as pernas para dentro. Então a gente vai ficar com o móvel torto. Quando a gente faz um corte de um pé de mesa, por exemplo, aquele corte reto que a gente faz na pé de mesa, a gente faz na parte de dentro. A parte de fora a gente deixa reto, exatamente para as pernas não ficarem viradas para dentro. Então, esse é o principal conceito. Você vai pegar lá o seu pé e vai inserir dentro de um retângulo. Nós vamos fazer melhor, tá? Nós vamos fazer um pé. Nós vamos desenvolver um molde, certo? Então, da mesma forma que a gente tem molde para os pés, a gente tem molde para outras coisas, como por exemplo, esta lateral aqui, a gente também desenvolveu molde. O nosso molde está desenvolvido na metade, porque aí a gente espelha e faz a outra metade. A gente tem inclusive algum recurso de aumentar o ângulo e tal, de fazer alguma coisa assim. Da mesma forma, esta parte aqui da frente, a gente também desenvolveu e copiou. Fizemos uma cópia do desenho. Isso aqui vai ser guardado para sempre aqui na oficina. Porque um dia desses a gente vai fazer de novo. Esse móvel não precisa mais ter a nossa cristaleira para fazer o nosso móvel. Então vamos desenvolver rapidamente o molde. Então vamos lá. Nós vamos fazer um pé completamente maluco, mas é exatamente para a gente ter esse aprendizado. Nós vamos fazer um pé inserido dentro de um retângulo que tem 10 centímetros por 20. O nosso pé vai ficar bem gordinho, certo? E nós vamos fazer um pé, inclusive, diferente daquele que a gente fez. Ele vai ficar mais gordo e vai ficar mais cheio. Mas o principal conceito, nós vamos ter aqui em cima um quadrado, seria esse aqui, de 5 por 5. Vamos lá. Por 5. Então nós temos o quadrado aqui, eu vou usar aqui um pincel atômico, quer dizer, nós já chegamos na fase do pincel atômico, né? Quer dizer, estamos nos modernizando. Então aqui é a nossa cabeça, certo? Agora a gente vai fazer a nossa curvatura. Como nós estamos trabalhando com um molde de 10 centímetros, é óbvio que a nossa curvatura vai ser bem grande. Isso é exagerado mesmo. Então nós vamos lá. Lá embaixo nós vamos fazer o pezinho, pontinha do pé. E nós sabemos então que a nossa curvatura
vai fazer esse movimento até chegar lá. E aqui é a mesma coisa. Então aqui, como a gente vai ter um segmento, vamos supor, nós vamos começar a nossa curvatura aqui embaixo. Agora eu vou aperfeiçoar o desenho aqui. Então esse é um desenho hipotético. Um desenho que a gente, de uma certa maneira, a gente privilegiou fazer um pé bem gordinho. Certo, gente? Esse é o nosso pé. Aqui entra um conceito, que é o conceito da criatividade. Nós criamos um pé diferente. Esse pé, normalmente, ele é usado, esse tipo de pé, em racks, por exemplo. Baixinho, e aí tem a base. Certo? Paulo não gostou do meu desenho. Mas, na verdade, assim, a gente não é um desenhista. Agora, o que nós vamos ter que fazer a partir daqui? Nós vamos ter que fazer o recorte e testarmos o nosso pé. Então, gente, não existe mistério na construção de um pé estilo cabriolé. O que existe são alguns conceitos, aquilo que eu falei ali, daquele alinhamento, que é fundamental, da curvatura que a gente pode trabalhar, uma curvatura mais ampla, fazer uma curvatura mais detalhada por dentro, ou seja, a gente pode brincar com o nosso pé. Mas tem uma coisa que a gente não mostrou no outro programa, que é fundamental da gente mostrar aqui, que é o corte do pé. Nós tivemos um problema técnico na gravação do corte e a gente só mostrou uma parte que a gente estava com a nossa tico-tico cortando o segundo corte. Qual é o nosso principal problema no corte do pé? Quando a gente corta uma curva, o pé fica difícil de segurar, certo? Então nós vamos fazer uma coisa aqui agora, que é para mostrar para vocês um truque, uma dica fundamental nesse processo. Nós vamos fazer apenas um corte, tá? Então nós colocamos o nosso molde aqui, vamos riscar. Então, está riscado o nosso móvel. Nós vamos fazer um corte com a tico-tico. A gente pode usar uma serra-fita, nós vamos fazer com a tico-tico, porque eu quero mostrar uma coisa específica. Vamos lá? Pois bem, gente, a gente usou uma ferramenta aqui que eu não sei o nome, mas é um grampo e a gente prende então a madeira aqui. Só que, claro, essa aqui não é a condição ideal do nosso trabalho, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu fiz o corte, um corte de uma lateral e agora eu vou cortar o outro lado. Eu tenho essa peça nesse formato aqui. Eu tenho uma peça com dificuldade de fixação na minha bancada. O que eu faço? Eu guardo esse pedaço do primeiro corte, coloco esse pedaço de volta aqui, coloco dois preguinhos, eu passo uma fita crepe, passo uma fita gomada qualquer e mantenho ele aqui. E aí eu boto ele aqui e corto o outro lado, ou seja, nesse sentido. Então, a parte que eu retirei, eu preservo. Foi essa parte técnica que a gente não teve no outro vídeo. Eu preservo essa parte aqui, coloco ela aqui de volta. É claro que se eu tiver que fazer o segundo corte, se eu colocar uns preguinhos, eu tenho que ter o cuidado de não colocar os preguinhos na parte que eu vou cortar. Então eu coloco o molde ali em cima e coloco os preguinhos e prendo ela aqui de volta. É mais ou menos como se faz em tornearia, quando se quer fazer um corte ao meio. Então é uma outra técnica, mas é
parecido. A gente coloca os preguinhos aqui e mantém a peça íntegra, ou seja, a peça quadrada ou retangular, enfim, como a gente precisa para fazer o segundo corte. Entendido? Então esclarecemos todas as dúvidas em relação à questão dos pés. Os nossos parceiros e amigos que ainda tiverem dúvidas podem nos acionar, como vocês sabem, aqui nos comentários no YouTube, pode nos procurar no Instagram, pode fazer os seus comentários lá no Facebook e pode também enviar mensagem para o nosso e-mail, acessar lá o nosso site, que todas essas circunstâncias e situação a gente vai responder. Às vezes a gente demora um pouco para responder, mas a gente sempre responde, a gente está sempre atento aos nossos parceiros. Então, gente, vamos adiante? No próximo programa, então, nós vamos terminar a nossa base e depois vamos passar para as nossas laterais. Mas sempre uma questão muito importante: preserve seu móvel de madeira, o futuro será mais verde.